Olá, esse é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, falo sobre clínica médica, homeopatia, acupuntura e também sobre medicina orientada pela antroposofia. Hoje nós vamos falar de um tema que é deveras interessante, distúrbios do sono. Você dorme bem? Como é seu sono? Você tem uma noite de sono contínua? Né? Quando nós falamos de distúrbio do sono, nós estamos englobando todos os distúrbios de adormecimento, que seriam a insônia, por exemplo, ou a manutenção de um sono adequado durante a noite, se você tem despertares noturnos ou não, ou também conseguir se manter acordado durante o dia. Isso seria talvez um dos temas mais importantes. Será que isso influencia também na nossa saúde? Existem diversos estudos mostrando que, por exemplo, um indivíduo que não dorme bem, ele pode apresentar transtornos como hipertensão arterial. Um grau assim muito elevado pode levar até um infarto agudo do miocárdio. Outros sintomas relacionados aí à não manutenção de uma boa noite de sono pode estar relacionadas também a transtornos emocionais, depressão, por exemplo, ou fibromialgia, que é um transtorno que é bem conhecido nos dias de hoje, também relacionado a um sono inadequado, como nós poderíamos dizer. Agora, quais seriam então as causas principais dos transtornos, aí, dos distúrbios do sono? Se nós pudéssemos apontar hoje, nos dias atuais, uma causa assim, primordial, falaríamos então do estresse. O estresse hoje é o grande vilão da atualidade, que leva as pessoas a terem aí não só uma noite de sono mal dormida e depois um período de alerta também que não é adequado. Nós vamos falar sobre isso hoje, nos próximos blocos. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e daremos continuidade então nesse assunto muito interessante que é relacionado aos distúrbios do sono. Voltamos a seguir. A Clínica De Bem com a Vida é um espaço de bem-estar e saúde, com profissionais especializados que lhe ajudarão a ter qualidade de vida. Clínica geral, orientação nutricional individual, acupuntura, homeopatia, psicoterapia, fisioterapia, ginástica lúdica, aurículo acupuntura, acupuntura estética, yoga, massagem modeladora, terapia ambiental, harmonização de ambientes, pilates, tratamento multidisciplinar de emagrecimento em 6 semanas e muito mais para o seu bem-estar. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua,
não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Olá, estamos de volta, programa De Bem com a Vida, hoje falando de um tema muito interessante que são os distúrbios do sono. Nos distúrbios do sono nós costumamos englobar não só os distúrbios do adormecimento, que seria a insônia, mas também os distúrbios do despertar noturno, desse despertar constante que as pessoas têm durante a noite, uma noite mal dormida, e também relacionado a esses distúrbios do sono, o permanecer acordado, permanecer alerta, que é muito importante, tanto no trabalho quanto às vezes na direção. Nós vamos falar disso também, né? Qual a importância de uma noite bem dormida para você dirigir um automóvel durante o dia, numa estrada ou mesmo na cidade. Agora, falando dos distúrbios relacionados aí ao adormecer, né? A insônia, a chamada insônia. Você tem insônia? Você dorme bem durante a noite? Como é que é a sua noite de sono? Eu costumo perguntar sempre no meu questionário, na minha anamnese, em relação à qualidade do sono. Sempre pergunto aos pacientes, você dorme bem? E é interessante que ultimamente sempre eu ouço dos pacientes que não, que eles não têm uma noite de sono bem dormida. Isso é muito importante na saúde. Existem inúmeros estudos mostrando que a falta de uma boa noite de sono pode levar a alguns distúrbios físicos, como por exemplo, hipertensão arterial, né? Um indivíduo que tem pressão alta ou que tem arritmia pode ser por causa de uma noite de sono mal dormida. Transtornos emocionais, como a depressão, né? Ansiedade. A depressão é uma das causas. Então, às vezes o indivíduo não dorme bem durante a noite, acorda cansado, não tem vontade de sair da cama e não tem vontade de empreender o trabalho. Então, isso também acaba estando relacionado a uma noite de sono mal dormida. Existem alguns outros estudos interessantes falando que quem dorme bem emagrece, né? E também, recentemente, nesse final de semana, uma revista semanal trouxe uma reportagem muito interessante que fizeram uma pesquisa numa universidade americana, mostrando que isso foi feito com mulheres. Então vejam mulheres como é interessante dormir bem. Que as mulheres que têm uma noite de sono bem dormida apresentam uma pele de melhor qualidade, com menos rugas, com menos manchas. E as mulheres que dormem mal têm um viço, né? Uma vitalidade da pele prejudicada. Então vocês vejam que até na vitalidade da pele, uma boa noite de sono acaba influenciando, para vocês verem como é importante. Se nós formos observar, nós dormimos 1/3 das nossas vidas, né? Um indivíduo aí de 60 anos de idade dormiu durante 20 anos. Se formos pensar dessa maneira, é muito interessante. Você imagina que você tem 1/3 da sua vida. Então, deveríamos ter um cuidado maior em relação ao adormecer, né? A nos prepararmos para essa jornada noturna. É muito interessante quando todo mundo vai dormir numa casa. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes ficava na casa da minha avó, então tinha um tal de se despedir ali, buonanotte, eles eram italianos, então todo mundo ia para a cama e eu ficava assim pensando, nossa, mas que coisa estranha, né? Acabou, agora vamos todo mundo desligar. É como se nós tivéssemos que desligar de todas as nossas atividades diárias e aí nós ficamos então num período onde nós estamos ausentes. Ausentes mesmo, né? Literalmente. Vocês vejam que o indivíduo quando está dormindo, você observa uma pessoa dormindo
e essa pessoa não tem nenhum movimento, né? A não ser a respiração. Então você acaba até pensando que essa pessoa está num estado ali de letargia. Tem gente até que vai colocar o espelhinho no nariz da pessoa, ali do marido, para ver se ele está vivo, porque a impressão que se dá é que não tem a alma animando ali aquele indivíduo, aquele ser. Tal é o estado de relaxamento que a pessoa deveria ficar. Agora, existe hoje no mundo moderno um problema, né, que acaba sendo um problema muito grave, que gera a insônia, esse dormir alternado ou dormir picado, como as pessoas falam, né? Então, uma das causas principais desse problema de insônia, de falta de adormecimento, é justamente a pessoa não conseguir desligar-se das atividades do dia a dia, né? O estresse está muito relacionado a isso. Então, como as pessoas hoje são hiperexcitadas pelos meios de comunicação, né? Pela mídia moderna, pelos iPhones, pelo computador, por tudo que tem hoje. Então, muitas vezes a pessoa fica na cama com o iPhone ali, vendo o Facebook, né, até a hora de despertar. Não vai conseguir dormir, porque aquilo tudo está na cabeça, todas aquelas coisas. Conversar antes de dormir sobre os assuntos, sobre os problemas do dia a dia, também não são muito bons, né, para o indivíduo conseguir dormir. Nós temos que pensar na nossa mente como se fosse um programa de um computador, né? Já que nós temos hoje essa mídia aí de computador, toda essa informática que nos auxilia por um lado, mas que também nos excita muito por um outro. Então, nós temos que pensar que se nós pensarmos na mente como um programa e no cérebro como computador, nós podemos controlar nossa mente, né? De que maneira? Ou meditação, ou fazer um relaxamento antes de dormir. Nós costumamos falar que existem alguns outros fatores que influenciam uma noite mal dormida. Por exemplo, se alimentar muito antes de deitar. Isso é muito comum. Então, uma pessoa que chega em casa meia-noite e vai comer lá bife com ovos, né? Quer dizer, uma alimentação muito farta, com muita gordura e de difícil digestão. Isso com certeza vai atrapalhar o sono. Antigamente se falava, né, que quando comia-se melancia, por exemplo, ao deitar a pessoa tinha pesadelos. É muito comum, porque se você estiver lá com a tua fábrica tendo que fazer um trabalho noturno muito intenso, de que maneira que você vai conseguir relaxar? Então, temos que nos alimentar na noite muito levemente. Os chineses falam que o ideal à noite seria ingerirmos água quente, né? Então, ou sopa, ou chá com torradas, alguma coisa desse tipo, porque a água é yin. Então, isso já leva a um estado de relaxamento. Antigamente falava-se leite quente é bom para insônia, né? Era muito comum a pessoa, você está com insônia, toma um leite quente que ajuda. Mas é porque é um líquido quente. Então, dessa maneira, nós conseguimos um relaxamento. Às vezes, nós orientamos, né, as pessoas, os pacientes, tomar um banho antes de deitar para se livrar das preocupações do dia, já aproveitar na hora do banho, imaginar que todos os problemas, os pensamentos, as preocupações estão indo junto ali com a água, né? Da mesma maneira que a água está fazendo uma limpeza física, também uma limpeza emocional, uma limpeza energética. Uma outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, por falta de tempo, normalmente as pessoas acabam se exercitando no período noturno, né? O exercício físico ele é muito importante, assim como a alimentação, todos esses cuidados que nós temos que ter nos dias de hoje são importantes. Agora, devemos nos preocuparmos com o horário que nós fazemos, né? Como nós falávamos da alimentação, que não pode ser muito profusa no horário noturno, da mesma forma o exercício físico, se você tiver, por exemplo, fazer uma academia, que as academias agora ficam abertas meia-noite, 1h da manhã. Se você fizer uma academia
meia-noite, se exercitar muito, liberar muita adrenalina, muita endorfina, serotonina, que são substâncias excitáveis que vêm por conta da excitação, isso também com certeza vai atrapalhar o sono. Você vai estar cansado fisicamente, mas a mente não vai parar. Bom, nós vamos para um breve intervalo e agora vamos ter a apresentação do nosso colaborador e voltamos a seguir dando continuidade em distúrbios do sono. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural e tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Estamos de volta, programa De Bem com a Vida. Hoje falando sobre distúrbios do sono. Falávamos no bloco anterior a respeito da insônia, né? Que às vezes a pessoa acha que o colchão é muito importante, o travesseiro é muito importante para ter uma boa noite de sono. Mas se nós não fizermos um relaxamento, não nos preocuparmos com a alimentação, o que nós comeremos, o que nós comemos à noite, se nós nos preocuparmos em esvaziar a mente antes de deitar, às vezes não teremos uma boa noite de sono. Isso são apenas algumas coisas, algumas dicas, né, que são importantes. Então, primeiro, devemos relaxar, evitar conversar sobre os assuntos do dia, evitar abrirmos a nossa agenda do dia seguinte na hora de colocar a cabeça no travesseiro. Eu costumo falar que antes de dormir nós devemos ter uma oração própria, né, de cada um, que seria uma oração mais ou menos assim: eu vou dormir a noite toda sem pensar em trabalho, sem preocupações, sem ansiedade e vou acordar somente a hora que a pessoa costuma acordar, 7 horas, me sentindo relaxado, revigorado, regenerado nas minhas energias e pronto para um dia maravilhoso de trabalho. Essa é uma oração própria para cada um. E o que nós estamos fazendo nessa oração? Nós estamos positivando, né, as coisas boas. Nós não estamos negativando, nós estamos positivando que vamos dormir sem ansiedade, sem preocupação. É um comando. Nós mandamos, a mente é como se fosse o nosso gênio da lâmpada. E se nós comandarmos a nossa mente, se nós soubermos mandar os comandos corretos para a nossa mente, nós conseguimos o que nós quisermos na nossa vida, né? Tanto em termos de relaxamento, quanto em termos de saúde também. Uma outra coisa importante, nós falamos dos distúrbios do sono relacionados, então, a uma dificuldade no adormecimento, que seria a insônia. Agora, existe uma outra dificuldade, além de ter a intermitência do sono noturno, que é a dificuldade de permanecer acordado, né? Isso é muito estudado nos dias de hoje. Existem algumas associações, a Associação Brasileira do Sono, que faz os estudos relacionados aí a essa insônia, uma noite de sono mal dormida, e como que isso afeta, por exemplo, o estado de alerta do indivíduo, não só no trabalho, né, para as pessoas que trabalham, por exemplo, com máquinas, né, os operários que trabalham com máquinas, isso seria de suma importância, porque o indivíduo pode ficar com um alerta diminuído, com a concentração diminuída, e isso pode gerar alguns transtornos. O indivíduo pode sofrer um acidente de trabalho, por exemplo, por não estar alerta, né? Agora,
uma coisa que é muito interessante, um índice que foi estudado, que foi medido, que é muito importante, é um índice relacionado a acidentes de trânsito relacionados a essa dificuldade de se manter alerta. Então, essa associação, a Associação Brasileira do Sono, fala que 30% mais ou menos dos acidentes automobilísticos que acontecem no dia a dia, ou nas estradas ou nas cidades, estão relacionados a esse problema do sono. E 20% das mortes também estariam relacionadas a isso. Existe uma outra associação, a Abramet, que é a Associação Brasileira do Tráfego, que fala o índice é um pouco maior, de 40%. Então, você, por exemplo, você já esteve dirigindo com certeza numa estrada e sentiu sonolência, né? Isso é muito comum. Então, a pessoa que está dirigindo, de repente começa ali a pescar, né? Como se estivesse assistindo televisão. Sabe aquele momento que você está assistindo a televisão e você começa a perder a consciência por alguns segundos, você não sabe nem quantos segundos você ficou ali inconsciente, dormindo? Então, vocês imaginam que se isso acontece, né, de repente, num momento que o indivíduo está numa estrada a 100 km por hora, se ele der uma piscadinha ali de 5 segundos, ele já percorreu um espaço ali em metros ali, muito grande, né? Às vezes o veículo desvia e acaba saindo da estrada. Então, vocês vejam o quanto que é importante, né? Nós falamos primeiro da insônia, do que a insônia pode levar em termos de saúde, né? De causar, em termos de saúde, depressão, hipertensão e muitos outros problemas. Eu costumo dizer também que, por exemplo, as contraturas musculares causadas por uma noite ruim de sono podem levar o indivíduo a ter hérnias de disco, vertebrais, né, lombares ou cervicais, isso tudo relacionado aí ao problema de uma noite de sono mal dormida. Agora, existem também alguns outros problemas que são relacionados, que são problemas anatômicos. O indivíduo que tem problemas otorrinolaringológicos, né? Um desvio de septo, por exemplo, um indivíduo que tem uma congestão da mucosa do nariz, os indivíduos obesos que acabam ao deitar, tendo aí uma compressão do diafragma, que é um músculo que auxilia a respiração, porque ele que aumenta a pressão negativa interna do pulmão para que o ar entre. Então, esses indivíduos costumam ter a chamada apneia do sono. Vocês já devem ter ouvido falar em apneia do sono. É um distúrbio que ocorre por conta de uma série de problemas, por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar para se tratar desses problemas, como endocrinologista, um otorrinolaringologista, o indivíduo tem que emagrecer, um cardiologista, quer dizer, e existem hoje exames que são feitos para detectar, né, a polissonografia. O indivíduo fica internado, monitorado, e o sono desse indivíduo é monitorado, então, com aparelhos para ver quantos microdespertares ele vai apresentar durante o período ali de sono. Com isso, consegue-se detectar a qualidade, consegue-se mensurar a qualidade de sono dessa pessoa. Então, vocês vejam que para se retirar, nós estávamos falando dos acidentes automobilísticos, o indivíduo para ter uma carteira de habilitação que seja profissional C, D ou E, né, excetuando-se as que não são profissionais A e B, se ele deveria passar aqui no nosso país, né, é obrigatório passar por exames desse tipo. Se o indivíduo tiver sintomas de que ele apresente apneia do sono ou um despertar contínuo durante a noite ou uma diminuição do alerta, essas pessoas que vão trabalhar como motorista de ônibus, motoristas de caminhão, que são esses que precisam das carteiras de habilitação profissionais, eles deverão passar por esses exames que serão obrigatórios, então, nesses casos. Então, vocês vejam que nós temos aí várias maneiras de tratarmos, né, os distúrbios do sono. A homeopatia é excelente porque não causa, como nos casos dos medicamentos alopáticos, aquela sonolência
diurna que o indivíduo tem ao acordar. A acupuntura é excelente para melhorar a ansiedade, melhorar o nível de estresse. E também essas orientações que nós demos em relação aí à alimentação, os exercícios e o controle da mente. Espero que vocês tenham aproveitado. Este é o programa De Bem com a Vida. Estamos aqui semanalmente com vocês e agradeço a vossa audiência. Até a próxima semana.